Esta história começa com um jovem simples, Oliver. Ele ficou órfão cedo, sua vida não parecia notável. Ele não recebeu uma educação adequada, então trabalhou meio período em uma loja de conveniência. Esta vida não o deixou feliz. O cara taciturno simplesmente repete sua rotina diária. Mas há um fato que o distingue dos demais: Oliver teve o mesmo sonho todas as noites durante 17 anos. Esse fato pode assustar qualquer um, mas não ele, pois o sono é o único lugar onde ele se sente verdadeiramente vivo. Isso aconteceu pela primeira vez quando Oliver ainda morava em um orfanato. O menino não entendia que estava sonhando. O sonho era tão real. Em um sonho, ele se viu em uma dimensão desconhecida onde havia um edifício incrível. Um garotinho entrou neste prédio sem nem pensar no que o esperava ali. Estava como se estivesse possuído. Na entrada, ele foi recebido por um estranho com máscara de raposa e chamou o jovem Oliver de recém-chegado. O estranho indicou-lhe o caminho para o salão de banquetes. Em frente viu uma mesa de pedra, onde todos os presentes usavam máscaras. E estavam todos jogando dados e escolhendo seus personagens, quando de repente foram interrompidos por uma garota com máscara de raposa e anunciou que um novo jogador se juntaria a eles. No sonho, Oliver se tornou adulto, usando uma máscara e roupas que ele não conhecia. Um dos participantes do jogo cumprimentou Oliver e o convidou a sentar-se ao lado dele. Uma garota mascarada sentada em frente se interessou por Oliver e perguntou seu nome. O personagem principal resolveu responder e deu seu pseudônimo. A partir daí todos o chamaram de Boneco de Neve. A imagem e a máscara se encaixaram. Ninguém fez perguntas desnecessárias. Dirigindo-se a Oliver pelo pseudônimo, a garota com máscara de raposa o convidou a criar uma figura que ele controlaria. O personagem principal ficou surpreso com isso. Uma janela do sistema apareceu na sua frente, solicitando-lhe que escolhesse uma profissão e um atributo de personagem. O Boneco de Neve considerou tudo o que estava acontecendo como um sonho comum, então decidiu tentar e escolheu um mágico com o atributo Geada. Um jogador sentado próximo notou que esta foi uma escolha muito ousada para o primeiro jogo, mas ele simplesmente gostou. Então, cada um fez sua escolha. O jogo começou. Um dos participantes começou a lançar os dados do RPG. Neste dia começou o primeiro jogo do Boneco de Neve. Todos os presentes gostaram claramente do que estava acontecendo, como se já estivessem acostumados, mas logo o jogo chegou ao fim. É a vez de Oliver. Ele precisa se defender dos ataques dos monstros jogando dados. A janela do sistema lhe dá 4 opções para o desenvolvimento dos eventos. Sem pensar duas vezes, o Boneco de Neve escolhe a terceira opção: amarrar as pernas do monstro com magia de gelo. Outros participantes do jogo notaram que, apesar de este ser o primeiro jogo de Oliver, ele faz um ótimo trabalho. Continuando o jogo, todos se revezavam jogando dados e fazendo sua escolha, lutavam contra monstros com seus personagens e queriam vencer. Quando os participantes derrotaram os monstros e sua aventura terminou, a mascarada anunciou o fim da noite e perguntou se todos estavam satisfeitos com o mundo da eternidade. Então Oliver descobriu que havia visitado o mundo da eternidade. Gostou muito do jogo, pois neste jogo o destino da figura dependia da sorte e da estratégia de escolha. Todos os participantes ficaram satisfeitos, não podiam acreditar que poderiam desfrutar apenas de um jogo experimental, e um dos que estavam sentados à mesa já chamava o Boneco de Neve para o próximo jogo. Oliver não pensou muito na resposta, pois não adianta pensar em um sonho comum e em quem são essas pessoas, então ele concordou imediatamente, e a partir daí o Boneco de Neve veio todas as noites para o mundo da eternidade. O personagem principal contou às crianças do orfanato suas aventuras noturnas, mas ninguém acreditou nele, todos achavam que ele estava louco. Por conta disso, as crianças passaram a evitar Oliver. Ele se tornou um solitário, que foi rotulado de enganador. O personagem principal escapou para o mundo da eternidade todas as noites, esperando pelo próximo jogo que joga há 17 anos. Tendo adormecido e mais uma vez se encontrado no mundo da eternidade, o herói já estava conhecido, pois havia se consolidado como um bom jogador e parceiro. É claro que, ao longo de todos esses 17 anos, Oliver pensou com quem estava brincando, e até presumiu que os mascarados eram deuses, mas tinha medo de que a magia do sonho pudesse ser destruída se ele tentasse descobrir seus segredos. O Boneco de Neve era um bom jogador, todos queriam colocá-lo no time, claro, isso lisonjeava Oliver, mas ele não demonstrava. De repente, um homem mascarado com um raio lembrou-lhe que o Boneco de Neve não havia completado a aventura do sábio, então ele não poderia brincar com ninguém. Os participantes aglomerados em torno do Boneco de Neve ficaram chateados, mas não desanimaram, apoiaram o personagem principal e recuaram.
O objetivo do jogo era a ascensão. Este é o caminho para o céu, a última aventura do mundo da eternidade. Durante esses 17 anos, Oliver criou vários personagens lendários, e quase chegou ao topo do mundo, por isso os demais membros consideravam o Boneco de Neve seu ídolo. Mas como tudo na vida, o mundo da eternidade também chegou ao fim, a versão de teste do jogo será concluída hoje e o lançamento oficial começará em breve. Todos os participantes perceberam isso, então queriam alcançar a ascensão no último dia do jogo. Oliver ficou chateado com esse fato, pois se tivesse um pouco mais de tempo, com certeza teria criado a 31ª figura única, sua criação final. Mas a menina com máscara de raposa pediu a todos que não ficassem chateados, pois amanhã acontecerá o lançamento oficial e os sonhos se tornarão realidade. Ouvindo a conversa de seus colegas de jogo, o Boneco de Neve percebeu que eles falavam frequentemente sobre divindade e insetos. Ele não entendia o que tudo isso significava, mas nunca fazia perguntas desnecessárias. Mas agora ele não tinha tempo para pensar nessas coisas. O Boneco de Neve tinha um objetivo: alcançar a ascensão. Então, pegando os dados na mão, ele começou o jogo. Em 17 anos, apenas 9 em cada 30 figuras chegaram a este estágio. Hoje é a última chance de chegar ao topo do mundo. O último lance. Mas, infelizmente, hoje a sorte não está do lado do personagem principal. Ele acertou. Seu personagem foi atingido por um retorno mágico. O personagem Mila não conseguiu subir a escada e alcançar a ascensão. O Boneco de Neve foi derrotado. Os camaradas de Oliver que assistiram ao colapso de Oliver garantiram ao cara que entendiam que esta era sua 10ª tentativa e terminou em fracasso. O Boneco de Neve perdeu sua última chance de ir para o céu e abaixou a cabeça. Ficou desapontado consigo mesmo. Assim terminou o mundo da eternidade, que o personagem principal desfrutou durante 17 anos. Mas de repente a luz iluminou tudo ao redor. O jogo ainda não acabou, tudo está apenas começando. O personagem principal ficou cara a cara com seus parceiros de jogo, então eles descobriram que ele era um homem, um inseto que os enganava todo esse tempo, se passando por um deus. Os deuses mascarados ficaram maravilhados com a notícia, não esperavam tal desenvolvimento dos acontecimentos. O Boneco de Neve curtiu o mundo da eternidade, mas agora ele próprio se tornou um peão do jogo. Ao saber disso, os deuses não conseguiram se acalmar e imediatamente mandaram prender o impostor. Colocando uma coleira em Oliver, eles o capturaram. O personagem principal não conseguia entender por que seus ex-parceiros o tratavam com tanta crueldade. Os deuses eram severos, não podiam acreditar que o homem tivesse manchado os céus com a sua presença durante tantos anos. Oliver não queria morrer, ele resistiu e tentou se livrar das algemas dos deuses. Direcionando seu poder para o jovem, o deus mascarado com relâmpago iria matá-lo. De repente outro deus interveio. Ele parecia diferente, estava calmo e razoável, parecia que tudo estava indo conforme seu roteiro. O deus de cabelos prateados, Cordon, interrompeu a execução. Muitas vezes aparecia no mundo da eternidade e era um dos jogadores influentes. Aproximando-se dos deuses, Cordon propôs um método de vingança mais humano. Os deuses ficaram descontentes com a proposta. Cordona não viam sentido nisso. Mas Cordon não foi tão misericordioso quanto parecia. Ele planejava enviar Oliver para as terras onde os sonhos dos deuses se tornariam reais, para que ele morresse como um verme, tornando-se vítima em nome da loucura. Ao ouvir isso, Oliver sentiu um forte sentimento de medo. Não queria ser vítima, sua vida já estava cheia de tristeza. E agora isso. Cordon não iria salvar o personagem principal, ele queria causar-lhe o máximo de dor possível. Já em desespero, Oliver começou a ouvir a voz de alguém. Ele não entendia a quem pertencia essa voz, mas tinha certeza que só ele poderia ouvi-la. Comunicando-se telepaticamente com o jovem, Cordon explicou toda a situação, e que hoje o mundo de Oliver mudará, pois haverá uma fusão dos mundos, o humano e o mundo da eternidade. Porque os deuses escolheram a loucura em vez da fé para restaurar suas forças, todas as obras e a história da humanidade serão vendidas pela loucura, isso ajudará os deuses a se recuperarem. Oliver não entendeu o que estava acontecendo, e Cordon continuou sua história. Segundo Cordon, o Boneco de Neve tem apenas uma chance de salvar a humanidade, que é chegar à aventura final, na qual o Boneco de Neve falhou. Após essas palavras, Cordon se aproximou do prisioneiro e o mandou para a terra. Agora Oliver terá que ser um peão nas mãos dos deuses e tentar salvar seu mundo. Os deuses observaram Oliver, não tiraram os olhos dele enquanto ele voava para a morte. Oliver sobreviveu, o que o deixou chocado. Como ele havia assumido, esses eram deuses reais, eles não existiam apenas em seus sonhos, mas eram materiais.
O personagem principal se viu em um lugar desconhecido para ele, estava muito escuro, ele não conseguia ver nada. De repente, tudo foi iluminado com luz, o mundo da eternidade fundiu-se com o mundo humano e formou um novo mundo, Pandia. Um mundo completamente diferente apareceu diante de Oliver, agora era mais como brincar com castelos e terrenos rochosos. O personagem principal ficou muito surpreso com tamanha beleza, mas ainda não conseguia acreditar que isso fosse realidade. De repente, uma janela de sistema familiar apareceu na sua frente, notificando o jogador de que mais 7.900.000 jogadores haviam entrado no jogo. Encontrando-se novamente em um lugar desconhecido, Oliver, como no mundo da eternidade, teve que escolher um personagem e atributos. Ao seu redor, o personagem principal percebe mais silhuetas de pessoas que também tiveram que escolher um personagem e só Oliver entendeu que agora eles tinham um caminho difícil pela frente. Oliver mergulhou no desespero. Cordon não o enganou. Os mundos realmente unidos. Você não precisa apenas passar por uma aventura. Você precisa salvar o mundo. Memórias tristes encheram a cabeça do personagem principal. Seu destino se repetiu. Tendo feito novos amigos, eles imediatamente se afastaram dele. Sabendo que ele era um homem, Oliver não aguentou, foi dominado pela raiva. Agora ele usará toda a experiência que adquiriu ao longo de 17 anos, se tornará uma 31ª figura única e alcançará os deuses. O mundo da eternidade não é diferente dos RPGs de mesa, este jogo permite que você crie algo específico e único, e as coisas iniciais mudam muito. Tendo absorvido o conhecimento de muitos anos de experiência em jogos, Oliver cria um invocador de sombras e começa o jogo sob seu antigo pseudônimo, o Boneco de Neve. A primeira aventura é escolhida ao acaso, o personagem principal estava pronto para isso e soube passar por todas as primeiras aventuras, por isso não teve medo das ruínas da Lua Esquecida. Mas Oliver estava preocupado, pois as ruínas estavam cheias de armadilhas, e ele não tinha nenhum ladrão no grupo e também não tinha habilidade para desarmar armadilhas. Não será fácil, mas você terá que seguir em frente, pois não há escolha. O personagem principal segue em frente, percebendo lugares familiares. Ele chega à entrada das ruínas da Lua Esquecida e vê uma imagem familiar e se depara com uma escolha: abrir a porta ou puxar a alavanca. Uma janela do sistema aparece novamente na frente do jovem, com dicas, mas Oliver memorizou todas as regras ao longo desses 17 anos. Mesmo sendo uma versão de teste, algo poderia ter sido mudado no lançamento. É bom que muita coisa restou familiar para ele. O personagem principal completou a primeira tarefa e abriu com segurança o portão das ruínas. À medida que avança, ele se aproxima do próximo teste, do qual também se lembra, para não se preocupar em passar. A essência da armadilha era resolver um enigma que daria uma dica em que ordem pisar nas telhas. Oliver se lembrava de tudo, então bastava repetir a sequência correta e ele poderia passar com segurança. Olhando para o ladrilho, ele organizou seus pensamentos e mais uma vez repetiu a sequência em sua cabeça: leão, lobo, lua e ovelha. Depois de dar alguns passos, o personagem principal se convenceu da veracidade de suas memórias, portanto, seus próximos passos foram confiantes e rápidos. Depois de passar no teste, o jovem exalou e endireitou os ombros. Essa tarefa lhe pareceu fácil, ele não ficou parado por muito tempo e continuou seu caminho. À sua frente havia um corredor escuro, parecia que fantasmas viviam ali, uma atmosfera assustadora preenchia todo o espaço. Depois de caminhar um pouco mais, Oliver tropeça novamente em um lugar familiar. Este foi o próximo teste, que demonstrou a essência das ruínas. Mas o jovem ainda estava surpreso, ele nunca havia pensado na extensão desse caminho. Uma janela do sistema apareceu novamente na frente do personagem principal, que oferecia a escolha de peças nas quais o jovem poderia pisar, vermelhas, azuis ou pretas. De repente, seu olhar cai na parede, ele se olha e percebe que uma marca nítida permanece em seu pescoço. A faixa preta em seu pescoço parecia uma coleira, uma cicatriz que lhe foi deixada por um deus mascarado com um raio. Oliver se lembrou de seus antigos amigos que o traíram, ele os odiava e tinha sede de vingança. Mas agora não é hora de pensar nisso, você precisa passar no teste. Oliver decidiu confiar na sorte e deu o primeiro passo. Depois de pisar no ladrilho vermelho, nada aconteceu, o jovem se acalmou um pouco e continuou seu caminho. Mas ao pisar no ladrilho azul, ele foi derrotado e ativou uma armadilha que desferiu um golpe repentino em seu braço. Depois de sentir uma dor intensa, Oliver olha em volta e percebe que nada mais está atirando nele da parede. O teste torna-se não apenas perigoso, mas também interessante, e o espírito de aventureiro desperta em Oliver. Neste momento, o som das moedas soava nos céus,
Os deuses não estavam apenas observando o personagem principal, mas também apostando em sua vida. Continuando os testes, o jovem não parou, já estava todo ferido, pois as armadilhas foram acionadas assim que ele errou, mas isso não o impediu. Oliver avançou. Parando por um segundo, o jovem pensou em qual ladrilho pisar, desta vez escolhe o azul e dá um passo à frente. Os deuses observando o coitado apenas riram, pois foi a escolha errada. A armadilha foi ativada novamente e causou danos ao jovem. Ainda havia um longo caminho pela frente, parecia que essa prova nunca iria acabar. O personagem principal não poderia mais cometer erros, pois se voltasse a receber tantos danos em seu corpo, seria esmagado. Mas Oliver já havia resolvido o enigma dos deuses e começou a avançar com confiança e sem erros. O personagem principal passou no teste e conseguiu sobreviver. Os deuses que acompanhavam o progresso de Oliver ficaram insatisfeitos com o fato de o cara ter conseguido resolver o enigma tão rapidamente. Ao final da prova, um baú de ouro com uma recompensa apareceu diante dos olhos do personagem principal, mas o herói não ia abri-lo, pois tinha a chance de conseguir muitas vezes mais. Ele não perdeu a chance e continuou seu caminho pelas ruínas com confiança. Os deuses ficaram surpresos com a decisão de Oliver, eles o consideraram um masoquista, pois o teste seguinte não chegou nem perto dos anteriores. Mas o personagem principal estava confiante em suas habilidades, ele já estava parado em frente à porta atrás da qual fica a Praça Lunar. Ele se deparou novamente com a escolha de ignorar o aviso ou desistir, mas o jovem já sabia que nunca escolheria a segunda opção, então abriu os portões da Praça Lunar. Oliver entrou e um nobre cavaleiro apareceu diante dele, ajoelhado e apoiado em sua espada. Assim que o Cavaleiro da Lua notou o jovem, ele imediatamente apontou a espada para ele e se preparou para atacar. Moon Knight, Karuna, não poderia perdoar Oliver por tamanha arrogância. Ele está se preparando para matar o personagem principal por entrar. O personagem principal já havia conhecido Charon quando jogou a versão de teste do Mundo da Eternidade. Mesmo lá muitos não conseguiram passar neste teste. Os ladrilhos do chão da Praça Lunar eram a única forma de passar no teste. As cores e a ordem eram importantes. Oliver lembrou que a ordem permaneceu a mesma e as cores conferiam aos ladrilhos diferentes efeitos mágicos. Dessa forma, meu personagem principal derrota seu oponente e passa no teste. Enquanto Oliver continuava a andar pelos ladrilhos vermelhos, ele reduziu a aura do Cavaleiro da Lua e o desacelerou. Mas o efeito das telhas vermelhas se soma em 3 vezes. Agora é a vez das telhas pretas. Elas ativam um dispositivo que causará danos a Charon. Moon Knight é atacado, mas sua defesa lunar aumenta com os ataques, então Oliver terá que continuar ao longo dos vermelhos para remover a aura protetora. Esta é uma tática de trabalho que ajudará o personagem principal a derrotar o inimigo e passar no teste. Mas nem tudo foi tão simples. O Cavaleiro da Lua não ia desistir e se preparou para atacar, usando sua habilidade, Corte ao Luar. Oliver conhecia todas as técnicas do Cavaleiro, já que o havia encontrado diversas vezes, e também sabia como escapar do ataque mortal de Charon. Usando o Luar, o personagem principal repeliu o ataque do Cavaleiro e conseguiu sobreviver. Os deuses ficaram indignados, pois a prova para iniciantes não poderia ser tão difícil. Oliver conseguiu resolver esse quebra-cabeça. Ele fez o que os deuses não conseguiram fazer. O jovem não era apenas experiente, mas também sortudo. Então, usando suas táticas, ele conseguiu derrotar o Cavaleiro da Lua e vencer o teste. Charon estava todo ferido e sangrando, a batalha havia acabado. O cavaleiro derrotado pediu perdão ao mestre, pois não conseguiu cumprir sua missão. Após a vitória, uma janela do sistema apareceu novamente na frente de Oliver, notificando da conclusão do teste. Olhando para o corpo sem vida e derrotado, o jovem lembrou-se dos velhos tempos quando ainda era jogador e procurava uma maneira de derrotar Charon. Ninguém acreditava nele naquela época, mas ele ainda conseguiu encontrar uma maneira de derrotar o Cavaleiro da Lua. Oliver inicialmente planejou derrotar o Cavaleiro da Lua, porque ele é um invocador das sombras, então assim que venceu, ele usou seu poder em Karuna. Agora a sombra de Charon servirá a Oliver, mas a sombra não recebeu todo o poder do cavaleiro, mas apenas 20%. Após a passagem perfeita das ruínas, mais e mais deuses se interessaram por Oliver, agora não apenas seus inimigos o estão observando. Oliver foi um bom anfitrião, então após invocar a sombra, ele deu as boas-vindas ao novo Charon. É hora de abrir o baú lunar, que continha não apenas experiência para aumentar o nível do seu personagem, mas também alguns itens interessantes. Oliver deu a espada do luar que caiu do peito para Charon. Para si,
Oliver pegou o cajado da lua, que deu características adicionais à sabedoria, que é exatamente o que o personagem principal precisa. Mas a coisa mais valiosa que coube ao jovem foi a semente da lua, ele nem esperava recebê-la. Concluída a verificação, Oliver continuou seu caminho, partindo em direção a novas aventuras. Eles foram iluminados por um pilar de luz e transportados para um novo local onde aconteceria um novo evento. O segundo teste foi chamado 5 Irmãos Amigos. Sua essência era que você precisa enfraquecer a tribo Orc de alguma forma e matar pelo menos um líder da tribo. Oliver também estava familiarizado com esse teste, então, assim que chegou lá, começou a falar sobre como completar a tarefa. Só o herói ficou confuso com uma coisa: essa tarefa foi pensada para um grupo de pessoas, mas além dele não havia mais ninguém. O tempo que foi dado para a tarefa não foi suficiente e era hora de seguir em frente. O mais estranho foi quanto tempo Oliver teve para completar a tarefa. Da última vez o prazo foi de 6 horas, desta vez foi menos de 30 minutos. Decidindo não perder tempo, o jovem foi direto até a tribo. Olhando em volta, percebeu que os orcs haviam pendurado uma bandeira verde. O cara conhecia o enredo do jogo e entendia o que significava, mas começou a se preocupar cada vez mais com o que estava acontecendo. De repente, Oliver olhou para cima e viu uma imagem assustadora em que todos os mortos eram empalados em lanças. O personagem principal ficou sozinho, não podia desanimar, então reuniu seus pensamentos e começou a desenvolver uma estratégia. Um plano já estava se formando na cabeça de Oliver. O mundo da eternidade sempre reage de maneira diferente às ações das pessoas nas aventuras, então se seu plano funcionar, ele escreverá uma nova história. Então, a primeira opção era atacar as casas dos orcs uma de cada vez, mas isso é muito perigoso mesmo com Caron. A segunda opção era esperar a noite para atacar os orcs, mas mesmo com um grupo, isso seria difícil de fazer, então a segunda opção não era adequada para Oliver. Portanto, o personagem principal escolheu a terceira opção, decidiu dar uma olhada e coletar informações. Em primeiro lugar, o jovem está interessado no exílio das Montanhas Rochosas. Todas essas montanhas têm 5 picos, no mais alto há uma tribo, a Presa de Pedra. Para começar, Oliver decidiu encontrar a chave escondida desta aventura, o exílio que o protagonista lembrava estar escondido ao pé do pico mais baixo. Continuando sua busca, o jovem se depara com uma armadilha em forma de sinos. À primeira vista são pequenos, mas muito barulhentos. Aparentemente foi lançado um feitiço sobre eles para alertar sobre um intruso. De repente, uma voz foi ouvida vinda dos arbustos. Oliver se virou e foi direto na direção deles, pois tinha certeza de que o mesmo exilado estava sentado nos arbustos. Percebendo a aproximação do jovem, o exilado ia imediatamente deter o rapaz, mas garantiu que não era perigoso. Aproximando-se, Oliver notou uma pequena cabana de palha próxima, onde morava o orc exilado. O orc não confiava no homem e não queria sair do esconderijo, suspeitava do cara e o considerava um espião da tribo. Oliver novamente enfrentou uma escolha, e a janela do sistema o notificou disso, oferecendo 5 opções para o desenvolvimento dos acontecimentos: justificar-se, intimidar, pedir ajuda no extermínio, aprender bruxaria ou tentar descobrir o que há de errado com o orc. Oliver decidiu tentar descobrir o que havia de errado com o orc, iniciou um diálogo com ele e finalmente, o exilado apareceu. Pelo diálogo descobriu-se que as feridas no corpo do orc foram causadas por uma doença. Por ser essa doença contagiosa, ele foi expulso da tribo. Oliver não tinha medo da doença, resolveu se aproximar para ouvir melhor o orc, também estava preocupado com o cara, não queria infectá-lo. Então, o pai convidou o personagem principal para sua casa, ele baixou a guarda e deu uma chance a Oliver. O jovem seguiu seu plano, precisava ganhar confiança e, ao que parece, conseguiu. Todo esse tempo, os deuses que observavam Oliver não conseguiam observar com calma como o jovem se aproximava do orc sujo, pois era assustador para os deuses. Entrando na casa, o cara olhou em volta, notou uma pilha de livros, tudo lhe parecia interessante e desconhecido, ele nem conseguia pensar que os orcs liam também. Tendo oferecido chá ao jovem, o orc começou a falar sobre si mesmo. Pela história você pode entender que o orc foi para o exílio ainda na manhã de sua mãe, pois naquela época sua tribo foi assolada por uma epidemia e tudo mais. Aqueles que adoeceram foram exilados, incluindo sua mãe. A mãe do orc orou aos mais velhos para que aceitassem seu filho ainda não nascido, mas os mais velhos recusaram. Então a mãe ficou com raiva, ela odiava sua tribo e queria sua destruição.
O orc queria ser curado e se livrar de seu tormento, estudou muitos livros e até aprendeu que sua doença poderia ser curada se ele tivesse todos os ingredientes necessários para o remédio, mas ele mesmo não conseguiu. Então, Oliver decidiu ajudar o orc a conseguir todos os ingredientes necessários para ele. O orc sentado na frente dele ficou surpreso com a gentileza do cara. Mas o personagem principal não ia fazer isso por bondade de coração, ele decidiu fazer um acordo com o orc, então a aventura oculta foi ativada, abandonada. O orc não tinha medo de tais condições, ele queria ser curado, então curvou-se e concordou com o acordo. Assim, o personagem principal saiu em busca do ingrediente que faltava, ativando uma tarefa oculta, e o cronômetro também foi acionado. Oliver não foi atraído apenas pelo acordo com o orc, mas também pela recompensa de uma tarefa oculta, após a conclusão da qual o jovem poderia receber um assistente NPS. O tempo estava se esgotando, assim como o dia. O personagem principal escalou a rocha na esperança de encontrar o ingrediente certo, mas ao se levantar encontrou apenas uma área rochosa vazia à sua frente. Os deuses não tiraram os olhos do herói e já estavam decepcionados com ele, pois não entendiam por que o jovem assumiu essa tarefa. Aproximando-se da borda, Oliver olhou em volta e uma janela do sistema apareceu novamente na sua frente com opções para o desenvolvimento de eventos, esperar, pesquisar a área, retornar, verificar se o ambiente é adequado para o ingrediente desejado, e o último quinto é desconhecido. O jovem decidiu não tomar decisões precipitadas, sentando-se no chão e começou a esperar. Ele relembrou como chegou ao mundo da eternidade seu primeiro personagem, depois se interessou pelo teste oculto dos abandonados e queria encontrar rapidamente o ingrediente certo, então escolheu a opção de vasculhar a área. Mas foi precisamente por causa de uma decisão tão rápida que seu primeiro personagem morreu. Naquele momento, ainda muito jovem Oliver, foi tomado por um sentimento de tristeza e melancolia. A morte do personagem perturbou tanto o menino que ele se lembrou dela por muito tempo. Mas é justamente graças a isso que o atual Oliver consegue alcançar o sucesso. Ele não tinha pressa, estava apenas esperando, porque a hora estava quase chegando. De repente, um som alto foi ouvido, ela começou a cair e um pequeno arbusto apareceu dela. O jovem esperava exatamente isso, então assim que percebeu o que estava acontecendo, usou sua habilidade, a Mão Sombria. Shadow Hand é uma habilidade básica do Shadow Summoner que cria mãos com pouca força física. Usando sua habilidade, o personagem principal agarrou cuidadosamente o arbusto e começou a arrancá-lo. À primeira vista pode parecer fácil, mas o personagem principal teve que se esforçar para arrancar com cuidado o arbusto da rocha. A tarefa está concluída. O personagem principal obteve o ingrediente necessário e agora pode ir até o orc. Mas, inesperadamente para Oliver, algo brilhou no galho. A princípio o jovem pensou que fosse sua imaginação. Mas depois de algum tempo, uma janela do sistema apareceu na frente do herói, que o notificou sobre o início de outra tarefa oculta, um relógio de bolso sem dono. A essência desta tarefa é encontrar na cidade de Kongori alguém que reconheça este relógio. Enquanto Oliver pegava o relógio do galho com a ajuda de sua habilidade sombria, os deuses não paravam de falar, todos discutiam sobre o personagem principal e não o viam mais como um recém-chegado. Os deuses nada sabiam sobre a tarefa oculta do relógio de bolso, então imediatamente recorreram ao manual do jogo, mas mesmo lá nada foi escrito sobre essa tarefa. Neste momento, o orc estava sentado perto do fogo esperando por Oliver. Ele estava pensando se poderia confiar e acreditar em um homem. Depois de algum tempo, todo ferido, o jovem finalmente chegou ao covil do exilado, junto com o ingrediente necessário. O homem exilado ficou muito surpreso porque o homem cumpriu sua promessa e voltou. O orc ficou tão grato que começou a se curvar aos pés de Oliver. Depois de receber um raio de esperança, o orc quis saber o nome de seu salvador. Oliver se apresentou pelo pseudônimo, Boneco de Neve. O exilado também resolveu se apresentar. Agora Oliver sabe que o nome do orc é Michael. Michael estava dominado por sentimentos. Ele nunca esquecerá a gentileza do Boneco de Neve. Agora o orc está em dívida com Oliver, então ele o ajudará da melhor maneira que puder. O orc está completamente curado, está pronto para ajudar o Boneco de Neve em qualquer assunto e cumprirá sua parte no acordo. Neste momento, uma janela do sistema aparece na frente de Oliver, que oferecia 4 opções para o desenvolvimento dos acontecimentos, mas apenas uma era adequada para o personagem principal, para destruir a tribo por dentro. Tendo dito isso a Michael, ele imediatamente começou a pensar em maneiras de penetrar na tribo. Ele só teve uma ideia.
Esta noite acontecia o festival da colheita e cada membro da tribo deveria beber o sangue de um animal de um enorme caldeirão. Michael sugeriu que o boneco de neve adicionasse drogas à caldeira dos orcs, o que deveria ajudar muito na implementação do plano. Pegando os frascos nas mãos, Oliver não parava de se preocupar com seu assistente, ele não queria que nada prejudicasse Michael. Mas Michael convenceu o boneco de neve que agora o seu único desejo era cumprir o pedido da sua mãe, destruir a tribo. Depois disso, Miguel incendiou sua cabana e foi embora, levando consigo apenas um remédio para sua doença e um livro com muitas páginas em branco. Oliver completou a tarefa ajudando um exilado, recebeu uma recompensa e alguns títulos, sendo uma criatura solitária e atraente. É hora de começar a atuar. Sentado perto da árvore, Oliver mais uma vez pensou no plano, e também olhou para recipientes com líquidos: vermelho, elixir do disfarce; azul, elixir da loucura. Depois de organizar seus pensamentos, o personagem principal bebe um elixir vermelho. Agora não será difícil para ele penetrar no covil dos oponentes. Depois de beber o elixir, o boneco de neve se transformou em orc. Ele imediatamente foi até a tribo. Na entrada foi recebido por 2 guardas que o lembraram que ele não deveria sair da aldeia durante o festival. O herói passou facilmente pelos guardas disfarçado de troll e imediatamente foi procurar um caldeirão para derramar o elixir azul nele. O caldeirão está em algum lugar lá dentro, então Oliver penetrou em suas profundezas. Finalmente ele encontrou um caldeirão em que o sangue dos animais já fervia. Ele imediatamente notou que este lugar era o mais guardado da tribo. O plano de Oliver era derramar o elixir no caldeirão sob o disfarce de sangue animal, mas o guarda recusou. Então o personagem principal decidiu dizer que se tratava do sangue de um dragão azul. O guarda concordou imediatamente, pois os membros da tribo acreditavam que com a ajuda desse sangue a tribo poderia receber a bênção de Trantida. O guarda imediatamente foi até a cabeça, ajoelhou-se e apresentou o sangue especial. O chefe da tribo olhou para seu subordinado e, sem pensar 2 vezes, aceitou o frasco de sangue de dragão. Mas antes de adicionar sangue ao caldeirão, ele precisava ter certeza de que o sangue era real. Tendo aberto a garrafa, o chefe sentiu o cheiro pungente de sangue. Agora ele estava confiante no conteúdo e deu seu consentimento para que o sangue fosse adicionado ao caldeirão. Os orcs não conseguiram detectar a poção porque Michael a disfarçou de sangue. O guarda, sem suspeitar de nada, despeja com calma o conteúdo da garrafa e já se alegra porque hoje à meia-noite a tribo vai provar não só o sangue de animais comuns, mas também o próprio dragão azul. Chegou a hora da cerimônia. O chefe da tribo, parado em frente ao caldeirão, anuncia isso com orgulho e levanta sua taça. A festa começa. Toda a tribo, sentada à frente do chefe, começa a festejar, erguem as taças e bebem o sangue, o que deve dar-lhes forças e abençoá-los para novas façanhas. Tendo espremido uma multidão de orcs, Oliver despeja silenciosamente o conteúdo da tigela. Agora é apenas uma questão de pequenas coisas. O personagem principal procura os líderes da tribo. Em uma pequena saliência, um pouco mais adiante, um pequeno grupo de orcs estava sentado. Oliver rapidamente percebeu que esses eram os líderes. Ao notar o maior orc no centro, o jovem se lembra das palavras de Michael. No centro estava sentado o líder mais forte e sábio da tribo, que destruiu todos os xamãs, uma criatura com o poder das montanhas, Jamal. O festival está quase acabando. Todos os orcs beberam o sangue misturado com o elixir da loucura, inclusive os líderes. A força do efeito pode variar dependendo do poder do orc, mas em 1 hora todos estarão enlouquecidos. Oliver vai embora porque sua tarefa está concluída e se circunstâncias imprevistas não interferirem nesta noite, a tribo Stonefan desaparecerá para sempre. Agora o personagem principal sai em busca dos tesouros da tribo. Indo um pouco mais para dentro da floresta, Oliver se escondeu no mato. Não muito longe da tribo havia uma pequena mina, que era constantemente guardada por guardas orcs. Os deuses observavam Oliver, não conseguiam entender como esse jogador sabia tanto e até presumiram que ele fosse um médium. Neste momento, o personagem principal avaliou a situação e a força dos guardas. Eles não podiam ser comparados aos líderes, mas ainda eram muito fortes. Chegou a hora do elixir fazer efeito. Os orcs enlouqueceram e começaram a lutar entre si. Oliver não iria ficar parado. Então assim que um dos orcs vencesse, o protagonista convocou sua sombra, Karuna, e cortou a cabeça do vencedor. Karuna corta facilmente a cabeça do orc, pois sob a influência da poção eles não são páreo para o Cavaleiro da Lua. Depois de derrotar os guardas, Oliver e Karun entram no tesouro. Lá dentro, outro guarda os esperava, que também já estava perturbado, guardando o portão acorrentado.
O guarda percebeu imediatamente que alguém se aproximava, mas devido ao efeito do elixir não conseguiu distinguir se era um inimigo ou um amigo. Diante de seus olhos, tudo parecia uma névoa. Confundindo Caron com um aliado, o orc pede que ele retorne à tribo e diga que algo está errado com seu corpo. Mas Caron não era aliado do orc, ele era um servo fiel de seu mestre, então imediatamente começou a atacar o inimigo. O guarda, mesmo neste estado, conseguiu repelir o ataque do cavaleiro. É difícil imaginar o quão forte é um orc com uma mente pura. O cavaleiro continuou seus ataques sem parar, o orc continuou a resistir, repelindo todos os ataques de Caron. Mas no momento em que o orc foi completamente dominado pela loucura, o cavaleiro aproveitou o momento e com um raio cortou a cabeça do guarda. Olhando para o corpo sem vida do orc, o cavaleiro não sentiu nada, ele era apenas uma sombra que segue as ordens de seu mestre. Oliver assistiu à luta e avaliou seu cavaleiro das sombras. Ele admitiu que seu servo era forte, mas não podia se comparar em força ao verdadeiro cavaleiro da lua. Aproximando-se do orc morto, o personagem principal começou a procurá-lo. Ele precisava da chave do tesouro. Depois de algum tempo, Oliver ainda conseguiu encontrar a chave. O sistema de notificação também notificou o jovem sobre isso. Então, agora o herói pode usar a chave, mas o sistema ofereceu a ele várias opções para o desenvolvimento dos eventos: usar a chave, levá-la com ele, ler um feitiço na chave, fazer uma cópia, esconder-se ao lado do porta. O sistema deu a Oliver muitas opções de escolha e ele sabia o que estava atrás da porta. O tesouro continha um presente do dragão de terra Trancrid para a tribo. Eles dotaram o proprietário da habilidade de quebrar pedras com as mãos e aumentaram o poder dos feitiços. Mas à custa deste presente, houve intermináveis batalhas pelo direito de possuí-los. Para evitar futuros conflitos e derramamento de sangue, um dos ancestrais reuniu todos os xamãs e os amarrou com uma maldição fraterna. Segurando a chave nas mãos, o personagem principal percebeu que, embora a tarefa fosse chamada de 5 irmãos amigos, na verdade eles querem se matar, mas simplesmente não podem. Portanto, Oliver decide pegar a chave, mas não tocar nas luvas. Isso será suficiente para colocar os líderes da tribo uns contra os outros. Como o herói esperava, em todo esse caos, os líderes só pensaram no presente da serpente de pedra, e imediatamente correram para o tesouro. Vendo que o guarda foi morto e a chave roubada, começaram a arrombar o portão para verificar o tesouro. Mais uma vez no cofre, os orcs ficaram atordoados com o que viram. Seu precioso presente estava intocado, as luvas ainda pairavam sobre o altar sagrado. Os orcs não entenderam o que estava acontecendo, começaram a culpar uns aos outros pelo caos. Mas Jamal deixou de lado seus argumentos e acusações inúteis e lembrou aos líderes que eles estavam presos a uma maldição fraterna. Os líderes da tribo não conseguiam se acalmar, agora precisavam lidar com o caos. Os orcs recuaram, mas ainda suspeitavam do que estava acontecendo com Jamal, pensando que ele havia armado tudo para conseguir as luvas. Jamal não disse uma palavra aos líderes, apenas olhou para a relíquia da tribo presa. Enquanto isso, os líderes lidavam com o caos que inundava sua tribo e praticamente não restavam forças. O orc exausto ficou cheio de raiva, então o efeito do elixir da loucura tornou-se mais forte. Mas de repente, voltando seu olhar mais fundo na caverna, o orc percebe algo. Oliver estava escondido nesta caverna e, como foi reconhecido, o disfarce acaba, ele volta a ser humano, mas ainda tem um efeito permanente, a linguagem troll. O personagem principal assumiu sua verdadeira forma, ele não esperava que fosse revelado tão rapidamente, mas agora uma luta não pode ser evitada. O orc furioso, segurando seu machado afiado nas mãos, imediatamente começa a atacar. Oliver está focado e calmo. Ele chama seu cavaleiro das sombras Caron e dá a ordem para matar o inimigo. O cavaleiro corre para uma batalha feroz com o orc. Depois de desferir inúmeros golpes, o orc cai no chão, sangrando. Caron está se preparando para desferir o golpe final e decisivo e já está brandindo sua espada. O orc entendeu que ele havia perdido. Suas últimas palavras antes de sua morte foram que seus irmãos definitivamente vingariam sua morte. O orc deixa rancor contra Oliver e impõe-lhe letargia, o que reduziu a força e agilidade do boneco de neve. O personagem principal vence e recebe pontos de experiência. O jovem se surpreende com a duração e o poder da maldição do orc. Num grupo normal seria dividido entre todos os participantes, mas este é um caso diferente. Mas Oliver estava calmo, pois a maldição não teria praticamente nenhum efeito sobre ele, já que ele estava invocando sombras. O teste foi concluído. Para não deixar rastros, Oliver ateou fogo no campo de batalha e saiu. A loucura ainda continuava a assolar a tribo.
Os orcs matavam uns aos outros sem parar e os quartéis dos líderes estavam em chamas. Os 3 líderes sofreram o mesmo destino da tribo, enlouqueceram e seguiram em direção ao único que, à primeira vista, ainda não havia enlouquecido. O alvo deles era Jamal, eles o consideravam o responsável pelo caos e tinham sede de vingança, mas o mais forte não pronunciou uma palavra, apenas se virou e olhou para os irmãos com um olhar furioso. Oliver foi para uma cabana, localizada não muito longe do acampamento dos orcs. Os deuses que observavam o jovem não gostaram de passar no teste. Chegando à cabana, o protagonista armou-se de uma frigideira e começou a preparar o jantar. O jovem decidiu adicionar a semente da lua ao seu prato, que recebeu por completar com sucesso o primeiro teste. Ele não sabia que efeito poderia obter da semente, mas decidiu arriscar. Afinal, ele lembrou que o efeito da semente é dividido em 2 tipos, permanente e temporário. Nesta situação Oliver queria obter um efeito ou habilidade temporária, pois seria muito mais útil para a última batalha. O prato está pronto. Segurando um prato nas mãos, o personagem principal está satisfeito com suas habilidades culinárias. Suas habilidades culinárias são aprimoradas. Oliver experimentou seu prato. O sabor estava fraco, mas em meio a tanto caos foi um grande sucesso até encontrar uma cabana. O personagem principal comeu uma refeição farta e recebeu uma habilidade temporária da semente da lua, a fase da lua. Tudo correu conforme o planejado. Neste momento, Jamal conversava com seus irmãos. Foi acusado da morte do mais novo, mas o orc mais forte não estava envolvido. Depois dessa notícia, Jamal entendeu tudo. Um inimigo havia penetrado na tribo, que de alguma forma despejou algum tipo de elixir no caldeirão sagrado, depois do qual todos enlouqueceram. Jamal entendeu claramente que seus irmãos eram tolos, eles não poderiam bolar tal plano. De toda a tribo, apenas os mais fortes e inteligentes podem fazer isso, então os irmãos culparam Jamal. Os irmãos não conseguiam se acalmar, a loucura os enlouquecia, eles estavam prontos para atacar o irmão no meio da multidão, pois segundo eles ele havia planejado tudo para conseguir a relíquia. Jamal não tentou convencer os irmãos do contrário, ele confirmou suas palavras e demonstrou as luvas de pedra. Os orcs ficaram zangados com a arrogância de seus companheiros de tribo e começaram a atacá-lo todos juntos, não lhe dando chance de recuar. Mas o mais forte não pensou em recuar, repeliu os ataques de seus parentes com um só golpe. Os orcs não estavam preparados para tal força, blocos de pedras voaram direto para eles. Um dos irmãos foi quem mais sofreu, levou uma saraivada de pedras e morreu, deixando Jamal com uma maldição, uma doença pulmonar. Os líderes sobreviventes ficaram chocados com tamanha força e com a morte repentina de seu irmão. Mas Jamal não iria parar por aí, ele iria matar todos os seus concorrentes. Tendo atingido outro, Jamal o mata e recebe uma segunda maldição. Agora a precisão, defesa e resistência do orc são reduzidas em 70%. Tendo matado seu último irmão, Jamal recebe outra maldição, sua resistência cairá constantemente e não se recuperará. Deixado como único líder, Jamal não se importou com as maldições, ele queria unir rapidamente os remanescentes da tribo e corrigir a situação, quando de repente ele percebe uma silhueta desconhecida ao longe. Era o Cavaleiro das Sombras de Oliver, Caron, que já estava indo direto para o orc para lutar contra ele. O Cavaleiro da Lua se aproximou do orc na velocidade da luz, e ao se aproximar, já estava se preparando para cortar a cabeça do inimigo. Mas o orc consegue evitar o golpe mortal. O golpe foi tão forte que todos os blocos de pedra ao redor foram destruídos. Jamal, que se considerava invencível, pela primeira vez em toda a sua vida sentiu o que era sentir medo e ser encurralado. Oliver observava tudo o que estava acontecendo e já sorria, pois sentia o cheiro da vitória. Tudo estava indo conforme o planejado. O orc percebeu que o cara que estava atrás do cavaleiro era quem armou tudo. Jamal estava cheio de raiva, ele tinha sede de vingança. Tudo se encaixou. O orc entendeu que os irmãos não teriam inteligência para bolar e implementar um plano tão complexo, mas ainda havia dúvidas nele, mas não agora. O orc enfurecido estava determinado a se vingar do jovem por todos os seus atos, então ele imediatamente se levantou do chão e correu para a batalha. Caron defendeu seu mestre e assim que o orc começou a atacar, ele aceitou a luta. A batalha durou bastante tempo. O orc sem dúvida já estava exausto, mas não ia desistir. Oliver acreditava em sua sombra. Caron tinha que vencer. De repente, Jamal levanta as mãos e o sistema notifica Oliver que o orc está prestes a criar um terremoto. O personagem principal não entendeu o que estava acontecendo. Punhos de pedra, esse é um objeto que deu uma força enorme, mas também teve um impacto enorme no dono segundo os cálculos de Oliver.
Jamal já deveria estar exausto pela própria força. O jovem se enganou nos cálculos, pois parecia que as luvas não enfraqueceram o inimigo, mas, ao contrário, o fortaleceram. Oliver pensou por muito tempo sobre o que deu errado e finalmente descobriu que os punhos de pedra se transformaram em punhos de montanha. O manual tinha informações mínimas sobre isso e dizia que os punhos de pedra poderiam se transformar em punhos de montanha se estivessem cheios de energia terrestre. O jovem começou a ficar nervoso, pois durante todos esses 17 anos a estratégia de ataque aos irmãos não havia mudado, ele estava preocupado que o resultado tivesse mudado. Repassando isso muitas vezes em sua cabeça, Oliver percebeu que em todos esses 17 anos ele nunca havia lutado com Jamal. No jogo, toda vez que o mais forte é escolhido aleatoriamente, é a primeira vez que o orc mais forte é Jamal. De repente, o orc ataca o cavaleiro e o joga em direção a Oliver, atingindo também o lançador. O personagem principal é duramente atingido, cai no chão e perde a consciência. Neste momento, Oliver vê seu passado, quando a lenda do boneco de neve ainda não havia sido escrita. Depois ele era o líder de um grupo que falhou no desafio. Os demais participantes queriam jogar suas peças e começar um novo jogo, mas Oliver não. Os participantes do jogo consideraram o boneco de neve imprudente, pois havia poucas chances de vencer a prova. Mas o boneco de neve não desistiu, sempre optou por encarar os problemas de frente. A chance era baixa, mas os dados já estavam lançados, dependia da sorte, tudo estava nas mãos dela. Oliver acordou, suas memórias lhe deram fé em si mesmo e em suas figuras, então o herói se levanta e continua a batalha. Parado diretamente na frente de Caron, o orc reuniu forças para esmagar seu oponente. Mas o boneco de neve também não estava preparado para perder. Tendo reunido todas as suas forças, Oliver usa a habilidade, Fase da Lua, Lua Cheia. A cortina é levantada no palco lunar, o personagem principal, o Cavaleiro da Lua Karuna. Todas as estatísticas são aumentadas em 50% sob o luar, todas as estatísticas de outras criaturas são reduzidas em 20%. A lua cheia nasceu, agora há pontos de estatísticas suficientes para usar a habilidade completa de corte ao luar e derrotar o inimigo. O luar iluminou todo o espaço, e a onda de choque foi tão forte que demoliu tudo em seu caminho. O orc ainda respirava, mas não conseguia mais lutar de joelhos, não queria admitir a derrota. Mas Caron não deu chance de salvação, ele desferiu o golpe final e decisivo no orc e o mandou para o sono eterno. O boneco de neve derrota Jamal e recebe uma maldição, uma doença de pele, uma diminuição de todas as características em 30%, em breve por uma semana. O sistema também notifica que todos os líderes foram derrotados, então o boneco de neve fica livre de todas as maldições e a recompensa é atualizada para uma relíquia de pedra sagrada com presas. Os deuses olharam do céu para o boneco de neve e ficaram maravilhados com a passagem. Foi tão interessante assistir à prova que muitos deles ficaram fãs do boneco de neve. Olhando para o corpo sem vida de Jamal, Oliver decide invocar sua sombra, pois esse personagem é uma variável imprevisível que destrói os cenários iniciais do mundo e supera as expectativas. O personagem principal usa sua habilidade sobre o corpo de Jamal e invoca sua sombra, que agora o boneco de neve terá que servir. A sombra surge e sinaliza seu mestre. Jamal ganha as habilidades, armadura de pedra e postura de terremoto. A sombra de Jamal se volta para Oliver e pede que ele permita que ele recolha os corpos dos irmãos. Tendo recolhido os corpos, Jamal usa a habilidade, absorção de magia, e assume os poderes de seus parentes, tornando-se assim mais forte. O boneco de neve trouxe a revolução e conquistou muito, libertou a cidade de Kongoriot sob o jugo da presa de pedra, até os comerciantes elogiam o boneco de neve, seu nome será lembrado por muito tempo. Há mudanças na estrutura do mundo, o jogador agora pode escolher um dos dois desafios oferecidos, diversas aventuras secretas foram desbloqueadas devido ao ganho de reputação, mas primeiro elas devem ser descobertas. Finalmente, Oliver alcançou o baú com a recompensa, onde encontrou pontos de experiência, pontos de estatísticas, punhos de montanha, um manto de pedra e uma raiz espiritual. Oliver ficou extremamente surpreso com tamanha sorte, ele recebeu um item raro, punhos de montanha, uma relíquia sagrada da tribo. Convocando luvas de pedra de seu inventário, Oliver decidiu dá-las a Jamal, elas dariam a ele mais poder do que qualquer outra pessoa. E para si mesmo, o personagem principal tirou um manto de pedra, que deu pontos de estatísticas adicionais e não parecia nada ruim. Além disso, Oliver deixou cair uma raiz espiritual que deu um efeito desconhecido, mas ele iria prepará-la mais tarde. O jovem ficou satisfeito com a recompensa e os deuses que o observavam o consideraram sortudo.
Tendo se mudado de um lugar para outro, Oliver se viu em uma praça onde uma multidão de pessoas estava reunida. As pessoas estavam em pânico, não entendiam para onde foi o seu mundo e por que estavam sendo forçadas a se submeter a testes. O personagem principal também não entendeu o que estava acontecendo. Uma janela do sistema apareceu na sua frente, que o notificou sobre a segunda aventura e a classificação dos jogadores. Assim, a pontuação acabou. Oliver marcou 320.000 e se tornou o líder dos aventureiros. Em segundo lugar, o jogador marcou 150.000 pontos. As pessoas ao redor ficaram maravilhadas com tamanha diferença de pontos. Um dos que estavam ao seu redor começou a gritar pela rua e a procurar a primeira pessoa da lista. Essa pessoa tinha certeza de que o líder sabia exatamente onde todos eles iam parar. Oliver caminhou e olhou em volta. Observou o comando do povo e avaliou a situação a partir de suas observações. O personagem principal chegou à conclusão de que todas essas pessoas eram residentes do mesmo país. Porém, Cordon falou sobre a unificação dos mundos. Isso claramente ultrapassa as fronteiras nacionais, ou seja, aqui também deveria haver representantes de outros países. Diante dos olhos do herói, uma janela do sistema apareceu novamente, avisando-o do início do descanso na zona segura, na cidade de Kongori. As pessoas ficaram surpresas com quão misericordioso era o sistema, e também ficaram muito curiosas sobre quais nomes estavam escondidos na ficha de classificação dos aventureiros. Aproximando-se dos portões do castelo, Oliver percebeu que as pessoas não sabiam como usar a identidade do aventureiro. Portanto, aproximando-se do guarda, na frente de todos, ele demonstrou para que servia a carteira de identidade e como utilizá-la. Após verificar a identidade do jovem, o guarda ordenou a abertura dos portões e permitiu a entrada do jovem na cidade. As pessoas viram que os portões da cidade estavam abertos e eu imediatamente corri em sua direção, querendo entrar na cidade, esquecendo todos os assuntos da conversa. Oliver entendeu que havia muita gente disposta a ficar na cidade e que as vagas no hotel eram limitadas, então ele precisava reservar um quarto o mais rápido possível. Ao chegar à pousada, Oliver imediatamente começou a perguntar ao proprietário sobre os quartos gratuitos. Só restavam os caros, mas o jovem não teve escolha, então pagou 10 moedas de ouro por um quarto durante um mês e 2 moedas de ouro por serviços adicionais. Subindo ao segundo andar, o personagem principal se encontra em seu quarto. Imediatamente se deita na cama e chama um cavaleiro das sombras para protegê-lo. Oliver adormeceu instantaneamente e novamente sonhou com o mundo da eternidade, que agora lhe trazia apenas dor e sofrimento. Mas instantaneamente tudo mudou, escureceu. O personagem principal não conseguia ver nada, mas ficou tranquilo pelo fato de que aquele lugar não parecia o paraíso. Mesmo em todos os momentos, o sistema não deixou o jovem sozinho, notificou de que a traficante de loucuras, Jeanette, havia demonstrado interesse na loucura que ele havia coletado. Oliver nunca havia conhecido o mercador da loucura antes, então não sabia o que esperar desse encontro. Uma criatura desconhecida apareceu diante do jovem disfarçada de uma linda garota. Usando uma máscara de demônio, ela o encontrou pelo aroma agradável que emanava de seu corpo. Oliver não entendia quem estava na sua frente, um amigo ou um inimigo. Ele estava preocupado que algo pudesse ameaçar sua vida. A garota decidiu não atormentar o rapaz e quase imediatamente se apresentou. Ela é comerciante e atua como intermediária nessa fusão de mundos. Jeanette. Jeanette disse a Oliver que os habitantes de seu mundo foram vendidos aos habitantes de outros mundos, que os observavam todo esse tempo e morriam de rir. Ou seja, foram vendidos como gladiadores ou escravos para a arena. O público paga com loucura por um bom espetáculo. A loucura, a força oposta da fé, colocam todos os mundos em movimento. E Jeanette é uma comerciante que troca as loucuras coletadas pelos moradores por itens. Ao ouvir a história de Jeanette, Oliver percebe que as palavras de Cordon agora fazem sentido e a imagem toma forma em sua cabeça. Os deuses enlouquecem vendendo à humanidade os habitantes de Pandia, e também mostram um espetáculo aos habitantes de outros mundos para tirar deles a loucura. Agora, personagem principal, o sistema está claro, e para escapar desse inferno só há uma saída, a ascensão. Oliver colecionou muita loucura e pode adquirir diversos itens únicos. A sorte está novamente do seu lado. O jovem perguntou o que estava disponível para ele e então o comerciante abriu um catálogo de itens disponíveis para ele. Oliver ficou surpreso com o quanto ele poderia comprar. De tudo o que foi apresentado, o herói estava interessado apenas em uma sacola e um recipiente para temperos de qualidade incomum. Oliver não estava interessado em todo o resto. Jeanette não conseguia acreditar, seu orgulho e honra estavam feridos.
pois ela se considerava a melhor comerciante com o mais belo sortimento. Tendo experimentado tamanha humilhação, o comerciante decidiu mostrar um espécime único, uma flor das sombras, característica rara, que permite a invocação única de uma sombra em um alvo, que é muito mais forte que o invocador. Oliver imediatamente se interessou por esta flor, pergunta sobre o preço e descobre que seu custo é de cerca de 3.000, uma loucura. Isso é quase toda a fortuna do herói. O jovem não conseguia se decidir, porque não conhecia o rumo da loucura, então não entendia se era caro ou barato, mas a flor da sombra o interessou muito, uma oferta tentadora. Então, para ajudar o jovem a tomar uma decisão, o comerciante resolveu barganhar um pouco e ofereceu os itens que escolheu como bônus pela flor. Em troca, Oliver teve que prometer a Jeanette que o próximo negócio seria com ela. O personagem principal não se opôs a fazer negócios com Jeanette no futuro, principalmente porque a oferta era muito tentadora, então, sem hesitar, ele concordou com as condições. Jeanette ficou feliz por ter um negócio tão lucrativo e um novo cliente regular. Despedindo-se de Oliver, desejou-lhe boa sorte e deixou o jovem. Chegou a manhã. O sol brilhava direto nos olhos de Oliver. Ele não parecia uma pessoa que havia descansado bem, mas nesse sonho ele adquiriu muitas coisas novas e boas. Saindo da cama e olhando ao redor do quarto, ele percebe que sobre a mesa estão os objetos que comprou em seu sonho. Os deuses não pararam de observar as ações do herói por um segundo, eles estavam interessados em tudo o que acontecia com ele. Embora o jovem estivesse na área de lazer, ele ainda tinha muito o que fazer. Primeiro, distribuir pontos de estatísticas. Segundo, verificar a próxima aventura. Terceiro, verificar o humor dos outros jogadores. Quarto, completar a tarefa relacionada ao relógio de bolso. Pegando o relógio nas mãos, Oliver não sabia por onde começar, pois não se lembrava de nenhuma informação a respeito. Ao acordar, suas memórias do mundo da eternidade desaparecem periodicamente. Ele tentou se concentrar e lembrar a essência de algumas tarefas, mas tudo em vão. Ele ficou assustado com o desaparecimento de suas memórias, pois ele não é daqueles com memórias furadas, o que significa que algo está acontecendo com ele. As pessoas aglomeraram-se na praça, todos preocupados com o que estava acontecendo, tomados de pânico. Oliver também esteve na praça da cidade, avaliando a situação e o estado das pessoas. Não esperava que tudo fosse tão ruim, mas não perdeu a cabeça e manteve a calma. De repente, uma voz masculina confiante começou a ser ouvida no palco da praça da cidade, o que fez com que todos prestassem atenção no dono dessa voz. O homem apelou às pessoas para se unirem, porque é melhor aumentar as suas hipóteses de sobrevivência unindo-se em grupos do que morrer sozinho. O jovem ficou indignado e irritado com o discurso público do homem, não quis ouvi-lo e sucumbiu ao seu discurso. Mas para as pessoas que estavam em pânico, ele se tornou um raio de esperança, um salvador que os ajudaria a enfrentar as dificuldades. Para convencer as pessoas e influenciá-las mais, foi convidado ao palco um homem musculoso que parecia um profissional em sua área. Além disso, o palestrante afirmou que o homem de armadura é o líder oculto na lista de aventureiros. Oliver ficou assustado com o que estava acontecendo, pois as pessoas realmente confiariam nesse enganador e o seguiriam até a morte. Mas o orador não parou, continuando a convencer as pessoas, inspirando-as cada vez mais que só com a ajuda da força poderiam sobreviver. As pessoas, embora com dúvidas, acreditaram no homem, queriam sobreviver e viver uma vida longa e feliz, por isso estavam prontas para lutar por isso. Foi com base na esperança das pessoas comuns que o orador pretendia criar uma comunidade na qual as pessoas protegeriam umas às outras. Oliver presumiu que isso poderia acontecer, talvez outros também já estejam criando comunidades semelhantes. No início eles realmente protegerão uns aos outros, mas depois disso seu senso de autoimportância crescerá e as guerras começarão. O jovem não se importava com esses grupos, não confiava em ninguém, a princípio, não se importava com as pessoas. Desde criança o rapaz conhecia a indiferença e a desconfiança, graças à vida no orfanato. Depois de cuidar de seus negócios, o personagem principal chega ao centro de treinamento e na entrada é recebido pelo guardião deste lugar, o Vidente das Trevas. Neste momento surge um sistema com opções para o desenvolvimento de eventos, aprender novas habilidades, melhorar habilidades anteriores, testar sua força, pedir emprego ou aprender sobre invocadores de sombras. Oliver já sabia qual opção escolher, então ele imediatamente expressou que queria aprender novas habilidades, então o goleiro o convidou para sua casa. Depois de caminhar mais, na escuridão total, o jovem avistou a árvore de habilidades, ficou maravilhado com sua beleza, pois naquele momento o cara só conseguia imaginar como era.
O jovem se adaptou rapidamente porque já estava familiarizado com o sistema. Para começar, o jovem invocador de sombras quer melhorar a habilidade mais importante, invocar sombras. Oliver investiu os pontos de estatísticas restantes em suas sombras, aumentando assim suas estatísticas em 5%, e o herói também aumentou a dimensão das sombras em 10%. O personagem principal terminou de distribuir os pontos de estatísticas e voltou para a taberna, sentado com uma caneca de cerveja, olhou para o relógio de bolso e pensou na tarefa. Oliver entende que se alguém descobrir sua fonte de poder e conhecimento, o jovem será imediatamente destruído, então ele decide se mudar sozinho. Enquanto pensava sobre isso, Oliver de repente percebe um velho que olha atentamente e parece familiar para o personagem principal. O velho ficou interessado no relógio de bolso que o jovem segurava nas mãos todo esse tempo. Parece que Oliver encontrou alguém que sabe alguma coisa sobre este relógio, porque o próprio velho se aproximou dele e pediu que olhasse mais de perto. O jovem quis perguntar ao velho sobre o relógio, então decidiram continuar o diálogo na oficina do velho relojoeiro. Havia muitos relógios diferentes na oficina, era evidente que o velho adorava sua ocupação e era cuidadoso com o seu trabalho. Voltando-se para o jovem, o velho se apresentou, seu nome era Bill Marcos, o relojoeiro queria saber como o jovem encontrou seu relógio. E então Oliver contou-lhe a história de como os encontrou. O velho parecia familiar, mas ele não conseguia se lembrar dele, e todas as tentativas terminaram em dor de cabeça. Ficou claro que o personagem principal já havia completado um oculto tarefa, mas não havia informações sobre isso. Depois de contar a história, Bill percebeu o que aconteceu com o relógio e como ele foi perdido. Ele pediu permissão para dar uma olhada no relógio mais de perto. Então Bill se convenceu de que era definitivamente seu trabalho. Seu nome estava gravado neles, que Oliver não conseguiu ler por tanto tempo. O velho começou a contar a história desse relógio. Era sobre sua neta. Há 20 anos, ela foi pega pelos orcs das Montanhas Rochosas. Bill pediu ajuda a todos, mas todos recusaram, pois era uma causa perdida. Mas então apareceu um homem que disse que salvaria a neta. Oliver perguntou quem se atreveu a embarcar em uma missão tão perigosa. Então o velho lhe disse que o nome do Salvador também estava gravado no relógio. O jovem não entendeu nada, pois não viu outro nome no relógio. Então o velho lhe contou que o nome do segundo dono do relógio estava escondido. Vendo a inscrição, Oliver não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Seu apelido, Boneco de Neve, estava escrito no relógio. Bill também ficou surpreso ao saber que, 20 anos depois, este relógio lhe seria trazido por um homem com o mesmo nome e a mesma idade. De repente, o jovem se sentiu mal, lembranças encheram sua cabeça. Agora ele se lembrou e entendeu o que estava acontecendo. A primeira figura de Oliver também foi um boneco de neve, foi um mágico que executou esta tarefa. Será que as figuras que o personagem principal levantou tiveram impacto no mundo da eternidade? Tendo entendido tudo, Oliver dirigiu-se à biblioteca da cidade para conhecer a história do mundo pelo que leu. Entendeu o que suas figuras faziam neste mundo. Durante a vida uma pessoa pode realizar muito, mas nestes 20 anos, 30 números, sem o conhecimento de Oliver, criaram a história de Pandy. A aventura com Bill ainda não havia acabado. O velho mostrou-lhe o local onde sua neta estava enterrada, e embora o corpo dela não estivesse lá, ele acreditava que tal lugar deveria ter sido um lugar de memória de sua preciosa neta. Agora você pode devolver o relógio ao seu dono. Oliver colocou a mão no monumento e pediu desculpas por ter chegado tarde demais. Fumble, termo que significa o maior fracasso, é também o nome dado ao lançamento de dados em que aparece a primeira peça do jovem, um boneco de neve, que foi morto por isso. O personagem principal presumiu que talvez seus lapsos de memória estivessem associados ao trauma psicológico que recebeu durante o jogo. De repente, o jovem sentiu-se gravemente doente. A tarefa foi concluída e ele recebeu pontos de estatísticas como recompensa, mas a dor ouvia tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Oliver não conseguia se concentrar. Suas memórias começaram a retornar. A memória das 30 figuras ainda estava lá, desmoronou junto com elas. Uma janela do sistema apareceu na frente do personagem principal, que notificava sobre uma nova aventura, destino, coisas que precisavam ser devolvidas. Oliver herdou os desejos não realizados de sua primeira figura, um boneco de neve. Bill começou a se preocupar com o jovem, vendo como o rapaz estava sofrendo com dores, ficou preocupado com ele e quis ajudar. Mas o personagem principal garantiu ao pobre velho que estava tudo bem e que não se preocuparia. O velho não entendia muito bem o que estava acontecendo com o cara, mas sempre ficava feliz em ajudá-lo. A preferência de Bill aumenta.
Bill terminou todos os seus negócios perto do túmulo e convidou Oliver a retornar. O personagem principal entendeu que a tarefa estava concluída e ele poderia retornar, então concordou com ele. Mas o jovem estava preocupado com o fato de poder herdar a vontade de suas peças. Parado em frente ao túmulo, o cara se lembrou de sua primeira figura. Ela era ótima, com grande potencial, e agora o ajudou a encontrar seu destino. Já o objetivo do personagem principal era coletar os destinos de suas figuras, que lhe devolveriam as memórias perdidas do mundo da eternidade. E somente graças às suas memórias e experiência ele será capaz de alcançar a ascensão e salvar o mundo. Um mês se passou, o resto acabou, agora todos os aventureiros partirão para novas missões. As pessoas já não acreditavam que o governo as salvaria, mas havia quem ainda esperasse por elas. Oliver foi até a Associação de Aventureiros para escolher uma nova tarefa para si. Ficando perto do quadro de tarefas, ele escolheu cuidadosamente. Neste momento as pessoas continuavam a sussurrar pelas suas costas e discutir as últimas notícias do mundo. Todas as tarefas apresentadas no quadro não interessavam ao jovem, então ele percebeu que um homem suspeito estava sentado no corredor. Oliver sabia que ele estava relacionado com a tarefa oculta, então foi direto até ele. Aproximando-se, em frente ao personagem principal, uma janela do sistema apareceu novamente, com opções para o desenvolvimento dos eventos. Oliver escolheu a quarta opção e perguntou ao homem o que ele estava fazendo aqui, pois ele não parecia uma pessoa comum. O homem se interessou pelo jovem, então decidiu contar-lhe que estava procurando gente para um trabalho interessante. Depois de se sentar à mesa, o jovem começou a ouvir atentamente o narrador. Pelo que ouviu, percebeu que a essência do trabalho era o transporte de mercadorias. O homem queria confiar este trabalho a alguém de confiança que se encarregasse da tarefa e também prometeu recompensar generosamente o executor. Oliver sabia que um fraudador estava sentado na sua frente, mas isso não o assustou. Ele quase imediatamente concordou com o trabalho e aceitou a tarefa. O homem à sua frente acabará de encontrar alguém que concordaria com seu trabalho, então se apresentou ao jovem como Arden. Dois caras observaram as ações de Oliver, pareciam suspeitos para ele e também prestaram atenção em seu equipamento. Os caras parados perto da parede estavam planejando algo. Um deles foi até a guilda trazer mais algumas pessoas e o outro ficou para assistir. No dia seguinte, todos os buscadores já estavam se preparando para a aventura. Não queriam sair da zona segura, mas o sistema os obrigou a fazer testes. Oliver olhou em volta e avaliou a condição das pessoas. Ele acreditava que o sistema era cruel, pois o mês de descanso havia derrubado todo o ânimo. Mas não deu tempo para pensar. Chegou a hora do terceiro teste. O personagem principal foi cercado por uma luz forte. O movimento começou. A terceira prova do herói estava relacionada ao transporte de cargas. A dificuldade dessa tarefa era que no caminho o jovem encontrava bandidos que queriam pegar a mercadoria. Tendo aprendido a essência da tarefa, o personagem principal lembrou que seu primeiro personagem, um boneco de neve, já a havia completado, mas isso não era motivo para relaxar. O jovem mudou-se para o lugar certo. Arden o conhece e o apresenta a um grupo de pessoas que serão parceiros de Oliver. Os novos membros da equipe decidiram se apresentar imediatamente. O cara de boné se chamava Ethan, e o segundo era Robert. Oliver os reconheceu imediatamente. Foram eles que o seguiram na associação de aventura, mas isso não é o principal agora. Deve haver vestígios de uma segunda figura nesta aventura. Arden avisa aos rapazes que mesmo sendo uma missão de escolta, eles ficarão na reserva porque já tem segurança suficiente. Os caras não se importaram muito com a essência da tarefa, eles tinham um plano diferente, então foram imediatamente para o carrinho. Mas Oliver sabia que esta tarefa não era tão simples como poderia parecer à primeira vista, porque a cadeia de aventuras poderia mudar drasticamente a dificuldade. Uma missão aparentemente comum, no final se tornará quase impossível de completar, e não será mais fácil para o herói. Mas você ainda precisa ir em busca de vestígios da segunda figura. Então começou o teste, as carroças partiram, os jovens já estavam sentados em uma delas, mas ainda não suspeitavam de nada. Oliver não confiava em seus parceiros, tinha certeza de que eles estavam planejando algo, mas ainda não sabia o que, mas o herói tinha certeza de que eles definitivamente tinham vindo atrás dele. Ele se perguntou quem seriam esses caras, assassinos que estavam atrás dos equipamentos de outros jogadores ou que simplesmente queriam impedir que a missão fosse bem-sucedida. A galera conversou. Consideraram essa missão a mais fácil e nem compararam com a prova anterior. De repente, Robert virou-se para o boneco de neve e perguntou qual era a sua profissão.
Oliver não estava com vontade de conversar com seus parceiros, então respondeu apenas brevemente, invocador. Os integrantes do grupo riram, pois não acreditavam que alguém pudesse escolher tal profissão. Segundo a lógica da galera, um homem deveria participar da batalha como cavaleiro, e não ficar de lado como invocador. Oliver ficou indiferente às palavras de seus parceiros, agora ele só se importava com a tarefa, mas os deuses ficaram indignados com as palavras dos caras. Eles eram verdadeiros fãs do invocador, então queriam colocar em seu lugar esses novatos que fizeram ainda não entendo todo o poder das sombras. Um dos sócios começou a perguntar ao personagem principal sobre a guilda. Ele estava interessado em saber em qual guilda o Boneco de Neve se juntou. O Boneco de Neve ainda não havia conseguido ingressar em nenhuma guilda. Ao ouvir isso, Robert começou a aconselhá-lo que deveria ingressar rapidamente em alguma comunidade. Oliver não pretendia ingressar na guilda, não considerou necessário, pois sem a guilda, com ela, seus próprios parceiros poderiam ajudá-lo, seria mais fácil sozinho. O personagem principal conhecia o curso dos acontecimentos, tinha certeza de que os problemas certamente os dominariam e a complexidade da aventura aumentaria. A noite chegou, as carroças pararam durante a noite e os rapazes acenderam uma fogueira e sentaram-se em volta dela para se aquecerem. Arden perguntou se os meninos gostaram do jantar e trouxe um pouco de álcool. Os caras imediatamente recorreram ao álcool para beber, agora a noite prometia ser muito mais interessante. Os sócios continuaram a beber, mas o Boneco de Neve não, ele apenas olhou para o líquido e o examinou com sua habilidade de percepção. Oliver ficou confuso com o cheiro estranho de álcool, suspeitou que algo estava errado, mas decidiu colocar a tigela no rosto para se mostrar. Levando o copo à boca, Oliver não bebeu o líquido, usando sua habilidade de mão sombria, ele despejou o álcool silenciosamente. De repente, Arden informa a todos os presentes que o plano é um pouco diferente do original. Para não incomodar os rapazes, Arden promete-lhes uma compensação de 600 lotis cada. Os rapazes não ficaram chateados com a notícia, sob o efeito do álcool não ficaram indignados, pelo contrário, tudo foi uma alegria para eles, e a notícia do aumento da remuneração só os divertiu. Mas naquele momento bandidos atacaram o acampamento, flechas voaram contra os caras que estavam sentados calmamente perto do fogo. Oliver conseguiu perceber o ataque repentino e imediatamente alertou os rapazes sobre o perigo. Um dos membros do grupo não teve tempo de reagir, uma flecha perfurou seu pescoço. Os caras chegaram em pânico, não estavam preparados para um ataque tão repentino, abandonando tudo, foram até as carroças para se protegerem atrás deles. Oliver se escondeu atrás do carrinho e continuou monitorando a situação. Os outros rapazes também se esconderam atrás das carroças, não entendiam o que estava acontecendo e não acreditavam que seu parceiro estivesse gravemente ferido. Os membros do grupo perguntaram a Arden o que estava acontecendo, mas o homem não conseguiu responder. Arden estava irritado, ele não gostava que um monte de caras lhe fizessem perguntas como essa. Colocando uma faca na garganta de Robert, o homem disse que havia um desfiladeiro próximo, onde eles poderiam largar o rabo e depois voltar para a floresta. Robert não acreditava que eles pudessem lidar com tal tarefa, mas não podia recusar Arden, porque ele ameaçava sua vida. Arden continuou a ameaçar a vida de Robert, ele o forçou a agir de acordo com o plano acima. Robert não teve escolha, ele entendeu que teria que agir de acordo com o plano de Arden, então decidiu entrar nas carroças e seguir para o cânion. Os bandidos partiram em perseguição, iam alcançar as carroças e levar toda a mercadoria. Os caras dirigiram com toda a força e queriam se desvencilhar dos bandidos, mas conseguiram com dificuldade. Em uma das carroças estava um parceiro ferido. Os participantes sobreviventes tentaram salvá-lo, mas o cara já estava perdendo a consciência. Oliver não estava disposto a simplesmente fugir, então subiu na carroça e se preparou para atacar seus oponentes. Os caras estavam em pânico, não entendiam o que estava acontecendo, queriam fugir. Robert, apressado, vira-se para Oliver e o convida para formar uma equipe até saírem dessa bagunça. Mas Oliver não precisava disso, ele poderia lidar sozinho com os bandidos. Os rapazes ficaram indignados com a resposta, tinham vontade de dar uma lição ao arrivista, então sacaram as armas. De repente, os rapazes se sentiram mal, caíram no chão do carrinho e não conseguiram se mexer. Oliver assistiu o que estava acontecendo todo esse tempo, seus parceiros o acusaram, acreditaram que ele havia feito algo com eles. Mas o personagem principal esclareceu a situação para os integrantes do grupo, eles agora estão neste estado porque beberam o álcool que Arden lhes deu. Os bandidos já estavam se aproximando, avançavam muito rápido e já estavam próximos. A distância entre os bandidos e as carroças estava diminuindo na velocidade da luz.
Vendo isso, Oliver convoca sua sombra, Jamal, e parte para o ataque para proteger o grupo. Os paralisados deitaram-se no chão da carroça e observaram o que acontecia de lado, ficaram maravilhados com a criatura invocada e não acreditaram nas palavras. Robert sabia para quem Oliver havia chamado. Jamal, o líder mais forte dos orcs, estava na frente dele. Os bandidos estavam tão próximos que não foi difícil ver seus rostos. A situação era difícil, mas ainda era cedo para atacar os adversários. Oliver esperava o momento perfeito. Oliver e sua sombra pularam do vagão. Os demais sócios estavam preocupados, não queriam ficar sozinhos. O personagem principal não se importou com as palavras de seus parceiros, não se importou com elas. As carroças avançavam a toda velocidade, mas uma armadilha para bandidos estava no caminho. Arden percebeu a armadilha, mas não parou, então disse a todos para segurarem firme. Tendo caído na armadilha do inimigo, as carroças viraram. Agora não tinham para onde ir, não podiam deixar a mercadoria e entregá-la aos bandidos. Arden conseguiu sobreviver. Após tal acidente, ele se levanta do chão e saca sua arma. Segurando a espada com uma das mãos, o homem convoca todos os sobreviventes para defenderem os bens. Os bandidos já se preparavam para o ataque. Agora é uma guerra em que cada um é por si. Um dos bandidos reconhece Arden e o chama por um nome diferente. Parece que o comerciante não era quem dizia ser. Os homens continuaram a conversar, preparando-se para a batalha. Provocavam-se uns aos outros com expressões duras. Arden era ex-membro de um grupo de gangster e ofereceu ao seu oponente para se juntar a ele em melhores condições. Mas o bandido apenas riu das palavras de Arden, pois estava interessado no mapa e na sua decodificação. Arden tinha essas duas coisas e não iria entregá-las apenas ao bandido. Houve um claro conflito entre os homens, então eles quase imediatamente começaram uma batalha feroz. Outros bandidos também entraram na briga e iniciaram uma batalha feroz da qual participaram todos os guardas das carroças. Oliver não entrou na batalha, apenas assistiu, pois não queria desperdiçar energia em vão. Jamal não se importava muito com o destino das outras pessoas, ele era leal ao seu mestre. Oliver sentou perto da árvore e lembrou como completou essa tarefa no passado. Ele já sabia o que realmente estava escondido por trás da aventura. Um famoso ladrão de ruínas que se estabeleceu em Novira, Borgo, cujo, este é Arden, um subordinado eternamente insatisfeito, ao explorar as ruínas, encontrou um mapa, que pegou para si e tentou decifrar. Borgo descobriu isso e ia pegá-lo, mas Cujo conseguiu escapar para Congoari, então eles tiveram que se instalar na grande floresta e esperar. A julgar pelas ações de Cujo, ele planejava fazer 5 sacrifícios de sangue para abrir as ruínas. Por isso a bebida foi envenenada para que os aventureiros contratados não resistissem. Uma batalha feroz continua entre Arden e o bandido, no final da qual Arden ainda conseguiu vencer. Já sentado sobre o cadáver, Arden continua a perfurar o corpo do inimigo com sua espada para ter certeza de que ele está morto. Oliver se aproxima do perturbado Arden. O cara entendeu que o homem à sua frente não era inquilino. Mas ele não queria morrer e esperava pela salvação, então implorou pela ajuda do boneco de neve. Oliver não tinha intenção de ajudar Arden, apenas olhou para ele com frieza. Ajoelhando-se perto do rosto do homem, Oliver observou Arden gritar em desespero. Atormentado com a percepção da morte iminente, Arden convidou o personagem principal para ouvir uma história interessante. Mas Oliver não precisava disso, ele já sabia de tudo, então não deu ouvidos a Arden. O personagem principal pegou apenas o cartão. O homem avisou o jovem sobre o aparecimento iminente de um monstro que há muito não se parecia com um humano. Agora Oliver estava interessado apenas no mapa que ele havia obtido. O mapa em si era familiar para ele, mas a decodificação era diferente de antes. Arden riu, entendeu que o jovem também se sentia atraído pelas ruínas, mas seu oponente Borgo já conhecia o caminho até elas. Oliver olhou para seu ex-parceiro, ele não se importou com as palavras do homem. O jovem estava confiante em si mesmo e em suas habilidades. Arden riu, ele tinha certeza que o cara cederia aos seus desejos. Mas Oliver, parado bem na frente de Arden, respondeu orgulhosamente que controla seus desejos. Robert e seu parceiro ainda estavam vivos, tentaram escolher, mas seus corpos ainda estavam paralisados. Ouviu-se o barulho de cascos, indicando que um grande grupo se aproximava. Os rapazes entenderam que não sobreviveriam em tal situação, foram dominados por um sentimento de medo, pois ainda não queriam morrer. O próprio líder dos bandidos, Borgo, chegou, sentado majestosamente em seu cavalo e liderando um grupo de pessoas. Os bandidos procuravam Arden, precisavam do cartão roubado, mas já era tarde. O corpo de Arden já estava frio quando foi encontrado.
Borgo ficou furioso, caminhou até o corpo sem vida, agarrou sua cabeça e levantou-a bem na sua frente. Segurando o corpo assim à sua frente, o capitão apenas riu loucamente. Isso assustou seus subordinados, mas eles não conseguiram dizer uma palavra. Depois de revistar o corpo do ladrão, o capitão não encontrou o que queria e ficou desapontado com isso. Um dos subordinados sugeriu que algo poderia ter acontecido. Borgo queria saber onde estava seu mapa, então assim que seus subordinados encontraram sobreviventes, ele começou a interrogar. Os prisioneiros não sabiam de nada, não tinham ouvido nada sobre o mapa, apenas o medo e o horror eram visíveis em seus olhos. Borgo não era misericordioso, pelo contrário, era conhecido por sua crueldade. Portanto, percebendo que o cara não sabia de nada, imediatamente cortou sua cabeça. O segundo cara era muitas vezes mais esperto que o primeiro, então imediatamente começou a contar a Borgo sobre o boneco de neve. Um de seus subordinados já havia enviado alguns irmãos em sua perseguição, mas não muito longe do local do incidente, encontrou seus corpos. Ao saber disso, Borgo ficou ainda mais interessado no boneco de neve e começou a perguntar ao rapaz sobre ele, mas o jovem só sabia que o boneco de neve era um invocador de sombras. O chefe recebeu todas as informações, agora ele não precisava do cara, então com um golpe forte cortou a cabeça do jovem. Montando em seu cavalo, Borgo e seus subordinados partiram em busca do boneco de neve. Oliver chegou ao local e já estava diante das entradas das ruínas, que estavam marcadas no mapa. O cavalo não conseguiu ir mais longe, então ele desceu e seguiu em frente. Ao longo do caminho, ele começa a se lembrar de cada passo que deu no passado. De repente, entre uma pilha de folhas, o jovem encontra uma estátua de bronze que precisa ser girada no sentido horário. Feito tudo de acordo com as instruções, Oliver aciona o mecanismo que abre o portão. Oliver olha para o mecanismo e percebe que agora precisa se aproximar da entrada das ruínas. De repente, os sentidos do jovem tornaram-se aguçados. O sistema avisou-o da aproximação do perigo. Com seu ataque, Borgo mostrou que havia alcançado o jovem. Mal teve tempo de deter o rápido ataque do inimigo, salvando assim seu mestre. Segurando a flecha do inimigo nas mãos, Jamal aconselha seu mestre a seguir em frente, pois os inimigos estão muito próximos. Oliver está determinado a continuar o teste, então segue em frente. Os deuses estavam observando Oliver, seus fiéis fãs estavam sinceramente preocupados e lhe desejaram boa sorte na prova. O personagem principal se aproximou do portão, mas para abri-lo foram necessários 5 sacrifícios sangrentos. De repente, o jovem começou a rasgar o mapa que havia obtido com tanta dificuldade, os deuses não compreenderam suas ações. Oliver entendeu a tradução de forma diferente em sua interpretação. 5 sacrifícios de sangue significavam doar 5 gotas de sangue. O personagem principal estava certo, e as rochas das ruínas se abriram diante dele. Agora o jovem poderia continuar o teste e entrar nas ruínas. Os deuses ficaram encantados com Oliver, muitos deles sacrificaram a loucura por ele. Os Borgos já estavam parados em frente aos portões das ruínas, mas já era tarde, o boneco de neve já estava lá dentro. Borgo ordenou que um de seus subordinados decifrasse a armadilha, mas o bandido não tinha certeza se conseguiria dar conta da tarefa. Ao se aproximar, o bandido percebeu que o boneco de neve sabia que a decodificação de Arden estava incorreta e imediatamente informou Borgo sobre isso. Isso deixou o boneco de neve ainda mais interessado em Borgo, agora que queria conversar com o cara e encontrá-lo cara a cara. Uma janela do sistema apareceu na frente de Oliver, notificando-o de que um grupo de ladrões das ruínas de Borgo havia entrado na sala de contenção. Oliver não estava muito preocupado com isso, embora não esperasse que Borgo o alcançasse tão rapidamente. O grupo de ladrões de ruínas seguiu com confiança os rastros do boneco de neve. Borgo estava ansioso. No caminho, Oliver encontrou a primeira armadilha que parou na frente dela e já estava pensando em passar por ela. Em ambos os lados da sala você pode ver armadilhas com flechas, e na frente, uma placa com inscrições em uma língua antiga desconhecida. Uma janela do sistema apareceu diante de seus olhos novamente, oferecendo muitas opções, mas Oliver optou por decifrar a inscrição. A placa dizia: pratique humildade e moderação, mostre respeito e gratidão infinita a Smoka. Da última vez, Oliver escolheu a mesma coisa, então se agachou e jogou uma pedra para testar sua teoria. Depois de testar sua teoria, o personagem principal se convenceu de que estava certo e seguiu seu caminho. Borgo e seus subordinados também já haviam se aproximado da armadilha, mas Oliver não estava mais lá. Os bandidos ficaram surpresos por ainda não terem alcançado o boneco de neve. Os homens não acreditaram nisso,
Então ficaram infelizes e começaram a gritar uns com os outros. Borg olhou para seus subordinados com um olhar severo e tranquilizou-os. Nesta sala foi necessário mover-se de joelhos dobrados, então o grupo de bandidos sentou-se e seguiu seu caminho. Borg odiava quem estava à sua frente, sua vontade de alcançar o cara aumentava. Um dos subordinados sabia tudo sobre as ruínas. Movendo-se ao longo do caminho, lembrou que nas ruínas havia uma sala de controle para esta armadilha, e se o boneco de neve chegasse a esta sala, acionasse o mecanismo. De repente, a armadilha foi acionada e uma chuva de flechas atingiu o bandido. Os bandidos ergueram os escudos e começaram a defender, continuaram seu caminho em ritmo acelerado. O grupo perdeu muitos, mas não ia parar. Borgo estava insatisfeito com a perda de subordinação, com certeza iria até o boneco de neve e se vingaria dele pela morte de seus rapazes. Entre os mortos estava um homem que sabia tudo sobre essas ruínas. Agora o caminho ficará mais difícil para o grupo de bandidos. Borgo enlouqueceu com a notícia, suas risadas se espalharam por toda a região, o boneco de neve ficou cada vez mais interessante. O personagem principal não se importava com seus perseguidores, ele já estava perto do próximo quebra-cabeça. As alavancas foram conectadas ao mecanismo do portão por onde o herói passou, com a ajuda do qual conseguiu deter seus oponentes. Oliver chegou ao próximo portão, lembrou-se de como passar por esta sala e como evitar as armadilhas. Examinando a sala, o jovem percebeu que não havia portas. Uma janela do sistema apareceu novamente à sua frente, oferecendo várias opções de ação. O jovem conhecia a tradução da armadilha, então decidiu continuar sua jornada. Oliver fechou os olhos e foi direto para o portão, porque a tradução parecia: feche os olhos e siga o caminho do seu coração até Smoka. Fechar os olhos e cair direto nas armadilhas é uma loucura, mas só assim é possível passar pelo portão. A tradução também dizia que são 8 pessoas que se autodenominam sacerdotes. Esse é o número que simboliza o deus local, Smoka. 8 é o número de passos dados por pessoas com 2 metros de altura, então Oliver precisa abrir os olhos do 9º degrau. A luz iluminou a sala, uma porta escondida se abriu na frente de Oliver. Ele estava confiante em suas habilidades e continuou seu caminho. Oliver passou rapidamente por todos os portões subsequentes, e os deuses que observavam sua passagem não conseguiam tirar os olhos. O personagem principal já caminhava pelo corredor escuro e se aproximava do último portão. Oliver seguiu os passos de sua figura, ele teve que encontrar seu fragmento de destino e devolver suas memórias. O invasor das ruínas, Gilias, é a segunda figura de Oliver que viveu uma vida curta. Continuando seu caminho, Oliver se encontra perto do 10º portão, que é chamado de Corredor da Luz. Neste momento, Borgo continuou a seguir o boneco de neve no caminho, perdeu muitos seguidores, sacrificou-os para poder ir mais longe. Os bandidos não queriam morrer tão facilmente, mas não resistiram à vontade do capitão. Borgo usou a vida deles como recurso para alcançar o boneco de neve. Oliver olhou em volta e procurou o corpo de Gilias para obter um fragmento de seu destino. No canto da sala, Oliver nota um esqueleto vestido com roupas que lhe são familiares. Era Gilias. O personagem principal se aproximou do esqueleto e olhou para ele com pesar. Lamentou não poder prolongar a vida de sua figura naquela época. Oliver voltou a sentir uma sensação de dor. Sua cabeça girava. Naquele momento começou a transferência de memórias de Gilias para o personagem principal. A cabeça do jovem estava repleta de fragmentos da vida da figura. Ele os vivenciava com ele e vivenciava todos os sentimentos e emoções do personagem. Lágrimas escorreram pelo rosto de Oliver. A vontade de Gilias foi transferida para o jovem, assim como sua habilidade como saqueador de ruínas. Oliver estava determinado, decidiu testar a teoria de Gilias e foi direto para o portão. O personagem principal direcionou a luz dos espelhos para cima, diretamente para o retrato da deusa. Parado bem em frente ao corredor de luz, o personagem principal disse: Smoka, que ilumina todos os seres vivos, mostre o caminho. De repente, um caminho se abriu na frente do jovem, uma escada que levava direto para o céu. Oliver subiu as escadas que levavam ao topo das ruínas. Os deuses observaram o herói e doaram-lhe a loucura, pela qual o jovem poderá adquirir itens únicos. Subindo as escadas, Oliver viu outro portão que estava fechado. Tendo aberto o portão, o jovem viu um longo corredor, no final do qual havia uma estátua da deusa. De repente, a estátua começou a falar, cumprimentou o estranho. Oliver olhou diretamente para a estátua e agradeceu à estátua da deusa por uma saudação tão calorosa. A deusa queria recompensar o herói por passar com sucesso pelas ruínas. Ouro e objetos raros caíram da parede. Oliver só poderia escolher um item de toda a recompensa apresentada.
O jovem enfrentou uma escolha difícil, pois não sabia o que poderia precisar no futuro. O personagem principal usa habilidade, percepção e examina de perto todos os objetos apresentados. Depois de observar os objetos por um longo tempo, Oliver escolhe a faixa do Insight. Em Panday havia clãs, associações e tribos com olhos especiais, e cada um tinha habilidades diferentes que lhes permitiam ver algo específico. Oliver acreditava que esse tapa-olho lhe permitiria ter olhos como esses, e o olhar penetrante definitivamente combinaria com ele. A deusa perguntou se o herói gostaria de escolher outra coisa, mas o jovem recusou. Smokan sempre concede riqueza às pessoas humildes, então Oliver recebe uma recompensa adicional. Oliver ficou feliz com a recompensa adicional, pois mesmo sem olhar dava para perceber que havia algo raro ali. Para começar, o jovem queria ativar o Insight, então imediatamente colocou a faixa na cabeça. Com a habilidade ativada, as pupilas do jovem começaram a brilhar com uma luz dourada. Durante a ativação da habilidade, Oliver sentiu uma dor indescritível. Ele não esperava que a ativação fosse acompanhada de tal agonia. O Insight está ativado, agora o herói vê o mundo com novos olhos. Neste momento, Borgo e seus seguidores alcançaram Oliver, já estavam no salão da deusa. O jovem sabia que mais cedo ou mais tarde seus perseguidores o pegariam, então estava pronto para o encontro. Borgo tinha certo interesse pelo inimigo, então começou a fazer perguntas ao jovem. Mas de repente foi dominado pela loucura. Borgo não ia mais falar com o inimigo, queria despedaçá-lo. Oliver não se assustou com a imagem sinistra de Borgo, ele estava confiante em suas habilidades, então observou com calma. De repente, o último torcedor sobrevivente do Borgo voltou sua atenção para o ouro que estava próximo. O capitão não gostou do comportamento de seu seguidor, então brandiu o machado e matou o último bandido. O seguidor de Borgo não entendeu por que o chefe o tratou dessa maneira, dizendo suas últimas palavras: ele morre. Borgo não quis dividir a recompensa, pois acreditava que tudo neste mundo lhe pertencia. Oliver observou o que estava acontecendo, imaginando como alguém como Borgo poderia chegar ao topo. O herói continuou a provocar o inimigo, nada o assustava. O líder dos bandidos, vendo os tesouros, imediatamente correu em direção a eles e esqueceu-se do inimigo. Borgo notou uma armadura ensanguentada em todo esse ouro, que imediatamente vestiu. O líder estava completamente coberto de armadura, pronto para lutar contra o inimigo. O jovem não se incomodou com a loucura do inimigo. Borgo não sabia o nome do lugar onde estava, e a estátua da deusa que estava atrás do jovem se transformou em um demônio. Um avarento que é incapaz de resistir à tentação deve pagar por isso. As palavras da estátua fizeram Borgo rir, porque ele vive da ganância. Sem ela não teria chegado a tais alturas. A estátua puniu o avarento Borgo, que experimentou o poder da deusa Smokan. Borgo sofreu a maldição de Smokan. Agora ele pode usar todos os itens do Salão da Restrição sem restrições. Agora que a força física do líder Bandin aumentou significativamente, Borgo se tornou o fantasma de Smokan e agora está sob seu controle. O perturbado capitão de repente começou a atacar Oliver, jogando uma lança nele, na esperança de matar o inimigo com um golpe. Usando sua nova habilidade de percepção, o jovem consegue reagir e desviar do golpe. Borgo não vai parar por aí, ele continua o ataque e se aproxima do jovem na velocidade da luz. Oliver chama sua guarda, a Sombra de Jamal, para proteção, e a batalha entre os dois gigantes começa. Em primeiro lugar, Jamal avalia seu inimigo, ele fica desapontado porque seu inimigo não consegue nem controlar seu próprio corpo. Borgo culpou o boneco de neve pelo que estava acontecendo, ele estava com raiva e queria sentir o sangue nas mãos. Jamal não podia permitir que isso acontecesse, então conteve o impulso do inimigo. A sombra era maior que o fantasma de Smokan, parecia que Jamal não tinha dificuldade em repelir os golpes do inimigo. Jamal atinge Borgo e o joga direto na parede, causando grandes danos ao inimigo. Parecia que Borgo não poderia mais lutar, mas a estátua ordenou que ele protegesse o salão. Portanto, Borgo, já completamente ferido, levanta-se e se prepara para um novo ataque. Oliver não gostou do que estava acontecendo, ele não contava com uma batalha tão prolongada. Jamal continuou a atacar seu oponente, ele queria despedaçá-lo para que o inimigo não pudesse mais se levantar. A luta entre os dois gigantes continuou, eles se atacaram e cada um deles tentou despedaçar seu inimigo. Borgo usa o controle do tesouro, a comunicação com a câmara de contenção é ativada. Oliver percebeu as ações de Borgo, então alertou sua sombra sobre o perigo. O dano de acerto de Borgo foi duplicado desde que sua habilidade, Golpe Mortal, foi ativada. O golpe foi tão forte que Jamal voou direto para a parede.
Tendo derrotado o servo de Oliver, o inimigo se aproximou dele. Agora o invocador das sombras foi deixado sozinho. Oliver olhou diretamente para o rosto de seu oponente e não considerou que ele já havia perdido. Borgo já havia atacado Oliver, mas o jovem não se mexeu. Jamal ainda não estava derrotado e assim que viu que seu mestre estava sendo atacado, levantou-se e repeliu o ataque do inimigo. Jamal não apenas lutou com seu oponente, ele também o rebaixou moralmente com suas expressões duras. O orc vai mostrar ao seu inimigo o que é o medo e provoca um terremoto. Embora o corpo não fosse inteiramente dele, a raiva era muito real, ele tinha sede do sangue do inimigo. Jamal derrotou Borgo com tanta força que o inimigo sangrou e não conseguiu mais lutar. Isso não foi suficiente para o orc, ele forçou seu oponente a se levantar para continuar a luta. Borgo não queria perder a luta, queria destruir o orc, então continuou se levantando. O orc ficava surpreso com o desejo do inimigo. Geralmente, quando as pessoas o viam, imploravam por misericórdia. A luta continuou por algum tempo, os dois já estavam mortos, mas lutaram como se tivessem colocado suas vidas em risco. No final das contas, Jamal atinge Borg e o manda direto contra a parede. Após o que o inimigo derrotado não consegue mais se levantar, o orc selvagem se mantém firme e declara sua vitória. O líder dos bandidos não entendia como poderiam derrotá-lo, não acreditava na sua derrota, mas não conseguia mais se levantar. Oliver olha para sua sombra e sente orgulho, ele está feliz por ter feito Jamal seu. Jamal agarrou a cabeça do oponente e começou a apertá-la, momento em que Borgo começou a implorar por misericórdia. Mas o orc não foi misericordioso, ele fez seu inimigo sentir medo e em um momento esmagou sua cabeça com uma das mãos. A tarefa foi concluída, Oliver recebeu a conquista, Chupeta de Raiva, e o título, Exterminador de Fantasmas, além de uma recompensa adicional. Olhando para Jamal, Oliver entendeu toda a sua força, não foi à toa que ele foi considerado o mais forte dos líderes da Presa de Pedra. Os deuses que assistiram à luta do orc ficaram encantados com ele, agora não são apenas fãs de Olivaer, mas também fãs do orc. Concluída a tarefa, o jovem abrirá um baú com uma recompensa adicional. Ao abrir o baú, o boneco de neve recebe a maior recompensa, um presente de Smoka. De repente, a estátua da deusa foi ativada, pelo fato do boneco de neve não ter sucumbido à tentação de possuir tesouros, o que é um indicador de uma vontade forte. Smokan concede ao herói outra recompensa adicional.